Irmãos, boa noite. Mais uma vez, quem eu já cumprimentei. Hoje nós estamos seguindo uma série de estudos, né? São estudos avulsos. A última aula nós falamos sobre a tipologia, que é tipologia, e depois fizemos uma comparação de como nós podemos entender doutrinas. No caso, nós entendemos a doutrina da Nova Aliança, né? A partir da tipologia. Então nós vimos o que era tipologia, vimos algumas tipologias que são cumpridas, obviamente, em Cristo, e mostramos como isso nos ajuda a interpretar as Escrituras, e que os eventos que aconteceram no Antigo Testamento não aconteceram por coincidência ou de forma aleatória, mas eles nos ajudam a entender a obra de Cristo. Continuando ainda com essa ideia de estudos avulsos, eu vou dar um estudo hoje que eu acho... Esses slides aqui eu lembro de ter passado aqui em Vila Formosa, no culto nos lares. E nesse culto nos lares, que eu me lembro, só o reverendo Maurício estava. Então, o reverendo Maurício é repetido, e eu acho que para o Jonatas, acho que foi em Espírito Santo, havia falado sobre como Davi ele faz um diagnóstico do pecado, como ele faz um diagnóstico do que aconteceu com ele logo depois de ter cometido o pecado contra Deus, adulterando e cometendo também um homicídio. E é interessante como 2 versículos nos traz um ensino tão profundo quanto aos nossos pecados, quanto a como esse pecado ele acontece na nossa vida. Então hoje nós vamos estudar este salmo, não o salmo inteiro, mas esses 2 versículos do Salmo 51, que é o versículo 1 e 2. Então, Salmo 51, do versículo 1 e 2. Já abra no seu aplicativo ou na sua Bíblia. Vamos ler juntos este salmo? Melhor, esses 2 versículos do Salmo 51. Salmo 51, versículo 1 e 2. Vamos lá? Todos acharam? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Vamos ler de novo, é todos juntos, tá bom? Agora é para valer. Todos juntos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, em seguida o senhor Adalto estará louvando ao Senhor com Esdras. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui em torno da Tua Palavra, para aprendermos mais do que o Senhor há de dizer através dela. E reconhecemos que somos limitados e necessitamos da Tua iluminação para que possamos entendê-la, Senhor. Esteja, portanto, conosco, e que este seja um momento de edificação, de comunhão, e que este momento usemos para a Tua glória. Esta é a nossa oração e a fazemos no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Tem microfone aí? Segura aqui. Põe bem entre os dois, tá? Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Jesus.
Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor, para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, para me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor, para me guiar. Posso eu perder todos os meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu Pai me abandonar, que Ele estará ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu compreendi que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Amém, Jesus. Cuidado, não cai. Obrigado. Quem me apresentou? Para que entendamos esse salmo, o salmo inteiro e esses 2 versículos também, é necessário que entendamos o contexto dele. Na verdade, no hebraico, esse salmo ele começa do seguinte modo: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então os irmãos lembram deste episódio, não lembram? E ele é narrado em que texto bíblico? 2 Samuel, capítulo 11. Primeiro vamos ler alguns trechos do capítulo 11. Abra lá a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Alguém leia, por gentileza. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida, e o filho é teu. Sem DNA, né? Alguns detalhes nesse texto. O texto começa dizendo que no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Davi estava onde? Em casa. Em casa. E ele era rei, não era? Ele deveria estar onde? Na guerra. O texto segue: enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real.
Consegue identificar um outro detalhe? Pela altura que ele estava, de lá, aqueles banheiros parece que não era coberto. Mas antes disso, o texto diz o que no versículo 2? Qual o detalhe aqui? Ele acordou tarde. Uma tarde. Ele está ocioso. Você repara que ele não cumpre com o dever dele de ir à guerra. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito e ocioso andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. He's beautiful. Beautiful girl. Ok, então repare que algumas coisas antes já estavam acontecendo no coração de Davi. Ele não cumpre com o seu dever, ele está ocioso, e agora ele cobiça uma mulher que está tomando banho, que é muito formosa. Em seguida, Davi mandou perguntar quem era. Por que ele pergunta quem era? Vai dar uma bronca nela, né? Que isso, mulher? Avisa aquela mulher que ela não pode ficar tomando banho. Tem que mudar ali, colocar uma cortina. É isso? Não, ele mandou perguntar quem era ela e disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Ele perguntou se ela tinha um WhatsApp. Ela tem um WhatsApp. Já queria acessar o perfil do Facebook, né? Então, depois de conhecer ela pelo que os outros disseram, ainda que ele soubesse, né, ele tem a certeza que ele ele sabe que ela é casada, mas mesmo assim ele envia mensageiros para que a levem até ele. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Um problema, não? Na verdade, Davi identifica só um problema: ela está grávida. Então ele vai tentar 3 evasões. Quais evasões são essas? Versículo 8, o que diz? Pode ler. Versículo 8, de 2 Samuel 11. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Ok, pode ler o 9 também. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Qual é a primeira evasão? Qual a primeira tentativa de encobrir esse pecado? Bem, eu chamo Urias que está na guerra, ele se deita com a esposa, né, e o filho fica na conta dele, ninguém vai saber disso. Não tinha DNA. Não tinha DNA, não tinha o programa do ratinho. Então, tá fácil. Então ele chama Urias, diz: olha, volta para sua casa, descansa, você é um bom guerreiro, ganhou um prêmio. Em seguida dá um presente para ele. Mas qual é a reação de Urias? O versículo 10 diz: fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? Olha a resposta de Urias: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, o comandante, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Não é certo. Enquanto o povo está guerreando, olha aqui, contraste com Davi, que ficou em casa, que acordou tarde. Enquanto o povo está guerreando, lutando, a arca de Deus está lá no sereno, na chuva, o povo está a céu aberto. Eu vou voltar para casa e descansar e dormir com minha mulher? Eu não acho justo isso. Deu errado. Esse homem está muito sóbrio. Ele sabe o que ele quer. Então Davi ele tenta uma segunda evasão. Versículo 13. Alguém leia.
E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Uma segunda evasão. Quem sabe agora ele bêbado, né? Sem ter discernimento pleno, consciência, não estando sóbrio, ele vai ceder à tentação. Mas não. Ele se deita com os servos, né? no alojamento dos servos. Mas ele não desce à sua casa. Agora Davi vai tentar uma terceira evasão. Ele já tem o plano A, ele teve o plano A, o B, ambos falharam, ele tem um plano C. Versículo 14 e 15. Alguém leia. O que diz lá o versículo 14 e 15? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou, por mão de Urias. Pode ler o 15 também. Escreveu na carta, dizendo: ponte Urias à frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha o plano dele. Coloque-o na infantaria e quando a peleja estiver mais tensa, abandone-o. Um homem fiel ao seu comandante e aos seus amigos ficaria então só na batalha, para que morresse. Imagine, um homem que era fiel aos seus amigos, de repente, quando as coisas estão mais feias, mais difíceis, ele se dá conta que as pessoas estão abandonando. Jonatas? Eu acho interessante nesse texto como o pecado, ao mesmo tempo que ele é muito forte para cegar espiritualmente, ele não tira o raciocínio. Davi pega e entrega na mão de Urias a carta que vai matá-lo, porque ele sabe que Urias é fiel o suficiente para não abrir e investigar o que está lá dentro. É verdade. Ele poderia, porque se Urias fosse mais, ele poderia abrir e falar, não vou entregar isso aqui. Mas ele era tão fiel que ele pega a carta que vai matá-lo, entrega na mão de Joabe e não abre. Exatamente, um detalhe muito importante, ele está entregando a sentença de morte dele mesmo ao carrasco, no caso de Joabe, que daria ordem aos demais soldados que o deixassem só na batalha. É muito interessante isso, ele está manipulando, usando uma virtude de Urias ao favor dele. O que acontece? Obviamente, Urias é deixado só. O versículo 17 diz: saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Plano executado com sucesso. Parece que o texto faz um exercício de mostrar essas virtudes de Urias. E fazer um contraste com Davi. Talvez até por contraste, mostrar como foi odioso o pecado, a construção toda de Urias. Primeiro, o fato de tomar a mulher de um soldado tão leal a ponto de nem pensar nele mesmo, ficar ali nas escadarias, não ir para casa e depois ser tão digno de não abrir a carta. Exato. Parece que esse peso, todo o texto quer pôr um peso muito grande em como foi pavoroso o pecado de Davi, né? Além do homicídio, tem a própria traição, né? Davi traiu um dos seus homens mais leais. Exato. Então repare quanto a carga de Davi quanto ao pecado vai ficando pesada. E a Bíblia vai mostrando isso. Não foi qualquer um que ele pecou contra. Foi contra Deus e contra um homem muito fiel. Um homem íntegro. No capítulo em diante, o capítulo 12, algumas Bíblias têm um título: Natã repreende a Davi. Então lá vai o profeta Natã, vai ter com Davi, e ele conta uma história. A história é que havia um homem muito pobre, que tinha apenas uma ovelha, e ele cuidava desta ovelha como se fosse da família. Comia do seu bocado, dormia com ele, ele amava aquele animal. E tinha um homem muito rico. E esse homem muito rico, que tinha muitos rebanhos, quando recebeu alguns convidados, ao invés de ele dar um dos seus cabritos, uma das suas ovelhas, do seu rebanho, que era imenso,
ele pegou a ovelha daquele pobre e a matou e fez um churrasco com ela e deu aos seus convidados. Ao saber dessa história, Davi ele fica enfurecido. O senso de justiça de Davi brota e ele diz: nós devemos matar esse homem. E aí qual é a jogada de Natã? Natã vira e diz: tu és esse homem. E aí então ele se dá conta do seu pecado. E olha que Natã está brincando com fogo. Ele está falando com o rei. Rei, você escondeu muito bem o seu pecado, mas Deus o viu. Você não escondeu de Deus. Deus viu todos os seus pecados. Então o Salmo 51 vai começar com aquela parte em itálico que faz parte do texto original, que diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. E aí ele faz um diagnóstico do seu pecado. A primeira coisa que nós vemos nesse diagnóstico, como se ele estivesse dando um zoom numa célula doente, e ele vai identificando esse pecado, como que aconteceu esse pecado. O texto diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, porque precisa de muita misericórdia para perdoar o que ele fez. Ele tem consciência disso. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A impressão aqui é que Davi não está sendo muito objetivo, não é? Porque ele dá aqui ele usa 3 termos para pecado. Quais são? Você consegue identificar ali? Qual o primeiro termo para pecado? Transgressões. O segundo, iniquidade. E depois, pecado. Mas será que transgressão e iniquidade significa a mesma coisa? São significados diferentes. Sim? Pediu para Deus dar novamente a alegria da salvação. Exato. Então, ele ainda estava consciente que Deus perdoando, ele queria ter a alegria da salvação. Exato. E o que é transgressão? O que os irmãos entendem por transgressão? Hã? Exato, pode ser, é uma transgressão. É um ato de infração. Você está transgredindo, está violando uma lei, uma ação de ultrapassar. E esses significados são significados que é dado no português. Mas a palavra transgressão, aqui no hebraico, é pechá, significa apartar-se. A ideia de se apartar era usada num contexto em que um imperador tinha reis vassalos, não é? Reis que ele dominava sobre esses reis. E aí quando um desses reis se rebelava contra eles, a ideia é que ele estava se apartando, ou seja, quebrando os laços. E outra hora ele tinha uma relação de amizade, de aceitar o senhorio daquele imperador. Agora não. Agora ele se rebelou, se revoltou contra o rei que outrora ele seguia. Esta palavra aparece em 3 textos, quer dizer, aparece mais em 3 textos, mais que 3 textos, né? Mas a palavra pechá, ela aparece em 1 Reis, capítulo 12, versículo 19, alguém abra lá. Uma segunda pessoa abra em Isaías, capítulo 1, versículo 2. E uma terceira pessoa abra em Jó, capítulo 34, versículo 37. Então, 1 Reis 12, 19. Segundo, Isaías, capítulo 1, versículo 2, e Jó 34, versículo 37. É a mesma palavra hebraica que aparece nesses textos que nós iremos ler. No entanto, eles são traduzidos de uma forma diferente do que está aqui no Salmo 51. 1 Reis 12, versículo 19. Quem achou? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Estando ele com a 1 Reis? Sim, 1 Reis 12. Ai, desculpa, eu estou no 19. 12 e 19. A gente espera você achar. Tá bom.
Pronto, Dá uma achei. segunda chance. Não. Ai, meu Deus do céu. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Isso aí. O celular é mais difícil, né, de achar, né? É. Aí você fala, se eu tivesse com a minha Bíblia... A palavra fechar, que é traduzida lá no Salmo 51 como transgressão, ela aparece aqui. E aparece como? Rebelado. Exatamente. Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi. O próximo texto, Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão rebeldes contra mim. Ok, a palavra aparece de novo aí. E é traduzida como rebeldes. Muito bom. Muito bem. Jó 34, versículo 37. Porque ao seu pecado acrescenta rebelião, entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Mais uma vez a palavra pechar, que é traduzida como transgressão. Então transgressão é o quê? Olhando à luz desses textos que nós lemos. Transgressão é um ato de rebelião, um ato de rebeldia. E rebeldia contra quem? Contra Deus. Sim, mas mais do que contra, obviamente, contra Deus, no entanto, é algo mais específico. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas repare que este ato de rebelião, lembre que transgressão também pode ser entendido como um ato de infringir a lei. Esta rebelião é contra Deus porque Davi ele está infringindo a lei. Não sei se dá para entender. Ou seja, como que os 10 mandamentos começam? Como que eles começam? Jonas, você está rindo? Pode falar. Você também caiu? Como que começa? Exatamente. Exato. Os 10 mandamentos, eles começam com uma introdução. A pergunta não é qual o primeiro mandamento, mas como eles começam. Em Êxodo 20, eles começam como? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Portanto, me obedeçam. A ideia é essa. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. E vocês devem obediência em relação a mim. A partir do momento que você não obedece às leis de Deus, você está se rebelando contra aquele que impôs a lei. Contra o legislador. E Davi tinha quebrado a lei? Como? Quais mandamentos ele quebrou? Vamos começar, eu sei que é redundante, mas vamos começar do começo. Lembre de tudo lá. Adultério, sim. Obviamente teve adultério, mas teve mais coisas, não teve? Cobiça, mentira, falso testemunho. O que mais? Homicídio, o adultério. Ele furtou por quê? Porque ele deu a ordem sem o dia saber a respeito da mulher dele, querendo ou não, é propriedade dele. Não. Ficou mal agora. Pegou Eu não vou dizer, irmãs. 171, depois o 51, depois o 53. Eu não dizer que furtou o amor do outro. Mais platônico, né? Obviamente, para não ficar feio para o Jonas, eu não vou repetir que ele diz que a mulher é a propriedade. Ou de Urias, né? Olha lá, fiquei até nervoso, derrubei aqui. Exato. Nós vemos falso testemunho, nós vemos o homicídio, o adultério, a cobiça, e ele tem consciência. Ele transgrediu
a lei de Deus. Ele se rebelou contra o legislador. E em seguida, eu desconectei aqui, não sei se voltou, espera um pouquinho. Depois vem iniquidade. E o que é iniquidade? O que os irmãos entendem por iniquidade? Ó, o Felipe já deu a opinião dele. Iniquidade. Essa palavra é muito usada na Bíblia, não é? No português ela significa injustiça, corrupção de costume, perversidade, falta de equidade. A palavra aqui no hebraico é Ravon. Alguns transliteram aqui como Avon, mas se você trabalha com Avon ou usa, não fique preocupado. E ela significa literalmente curvatura. Pode ser entendido como uma inclinação pecaminosa da mente. Repare, ele se apartou de Deus, ele se rebelou de Deus a partir do momento que ele quebrou os mandamentos, e ele voltou para as suas inclinações pecaminosas, a sua tendência para o mal. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 3. E outra pessoa abra em Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 28. Efésios 2, versículo 3 e Mateus 5, versículo 27 ao 28. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está dizendo qual é o estado do homem antes da conversão. Ele está morto em delitos e pecados, e ele está controlado por três coisas. Ele vai usar 3 vezes a expressão segundo. A ideia de controle, ele vive conforme. Primeiro, conforme o curso deste mundo, não é isso? Versículo 2. Depois, segundo, o príncipe da potestade e do ar, não é isso? Está o texto. E em terceiro lugar, nós não saíamos dessa condição porque nós estávamos mortos, inabilitados espiritualmente, e nós éramos escravos da nossa própria vontade, da nossa inclinação para o pecado. Nós fazíamos a vontade da carne. Embora a palavra iniquidade não apareça aí, a ideia está presente. É a inclinação para os pensamentos, as vontades, as nossas racionalizações pecaminosas. Agora Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é iniquidade. O adultério, ele pode acontecer na mente, quando você cobiça. Então repare, Davi está dizendo: eu quebrei a lei de Deus, eu me rebelei contra ele, contra o legislador, eu voltei às minhas iniquidades, aos meus pensamentos pecaminosos, a minha curvatura. Você tem um caminho reto que é definido na lei de Deus, Deus diz: faça isso, siga este caminho, e você pega um atalho, não segue aquele caminho. Isso, ou seja, você se volta à sua iniquidade. Por último, Davi vai usar então o termo pecado. E a palavra pecado aqui, ela aparece lá em Juízes, capítulo 20, versículo 16. Alguém leia. Juízes, capítulo 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Encontraram a palavra pecado aí? Não? Eles atiravam com a funda uma pedra no cabelo e não pecavam. A ideia de pecado é errar o alvo.
Olha que interessante. Ele transgrediu, se rebelou contra Deus, pegou aquela inclinação e, consequentemente, errou o alvo que Deus tinha para ele. E ele faz uma análise do seu pecado. Tudo começou com a transgressão. Depois eu voltei aos meus pensamentos pecaminosos, a minha cobiça, a minha curvatura, a minha inclinação para o mal. E aí eu errei o alvo que Deus tinha para mim. Eu pequei. Ele está fazendo um diagnóstico do seu pecado. E é interessante, né, como que segue a sequência. É uma sequência lógica. Mas será que isso acontece só com Davi? Davi, inspirado pelo Espírito Santo, um espírito sim de arrependimento, mas ele está mostrando qual é o processo pecaminoso de todos nós. Spurgeon dizia: a Bíblia vai te afastar do pecado ou o pecado vai te afastar da Bíblia. E o que tem na Bíblia? A vontade de Deus revelada. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, da sua lei, nós infringimos essa lei, cometemos pecado e estamos nos rebelando contra Deus. São atos de rebeldia. Porque nós nos voltamos, não à palavra, mas o que o nosso coração diz. E o nosso coração, como diz lá em Jeremias capítulo 17, é corrupto, é enganoso. E por consequente, erramos o alvo, o propósito de Deus para as nossas vidas. Em seguida, depois de fazer um diagnóstico do seu pecado, quando o Davi fala sobre transgressões, iniquidade, pecado, ele assume a responsabilidade. Ele diz: sou eu. E quais são os termos que Davi usa neste salmo que nos mostra que ele está assumindo a responsabilidade? Você consegue identificar aqui? No texto? Então repare, ele está no consultório, ele faz um diagnóstico com a ajuda do médico, do seu pecado, da sua doença, e ele diz: realmente eu sou culpado. Eu estou com a taxa de colesterol alta porque eu como muita pizza. Estou dizendo isso para mim. Eu como muito hambúrguer. Eu não faço exercícios. Ele está assumindo a culpa. Ele não está colocando a culpa na esposa que cozinha isso ou aquilo. Ele está dizendo: não, a culpa é minha. E quais são os termos que ele usa? De novo, gente. Puxa vida. Quais os termos que ele usa neste texto que nos mostra que ele está assumindo a culpa? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ok, mas onde ele está assumindo a culpa aqui? Quais os termos? Pequei contra ti, somente pequei. Minhas transgressões. Olha lá. Aqui sumiu. Não sei se vai agora. Pronto. Eu não tenho nem... Foi? Benignidade, segundo a multidão. Segundo, apaga... Misericórdia. Apaga as minhas transgressões. As transgressões são de quem? É da mulher, da Batseba? Ele estava colocando a culpa nela? A mulher que apareceu aí. Ela tinha um plano. Ela queria me derrubar. Isso foi um golpe. É isso que ele está dizendo? Eu pensei que era só em Brasília. Foi uma trama. Não, ele diz: apaga as minhas transgressões. Em seguida ele diz: lava-me completamente da minha... Purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. São os pronomes possessivos. Ele está assumindo a culpa. Ele não está colocando a culpa em ninguém. Ele não faz como faz Adão. Lembram de Adão? A mulher que tu me destes. Jonatas? O que eu acho legal nesse texto também é meio que o contraste que ele faz com Deus. Porque enquanto ele fala da tua benignidade e das tuas misericórdias, então, enquanto Deus é isso, ele fala que ele é completamente oposto ao pecado. E aí nisso ele reconhece quem ele é diante de quem Deus é. Exatamente. Diante de quem ele está diante, né? Quem é Deus e quem eu sou. E vai ficar isso mais claro mais à frente. Então repare, ele faz um diagnóstico do seu pecado, ele assume a culpa e agora ele vai encontrar a cura. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Essas transgressões, essas dívidas, esses atos de rebeldia, essas infrações da lei, segundo Davi, elas devem ser apagadas. E a palavra hebraica aqui para apagar era usada num contexto de um indivíduo que estava devendo, e aí quando ele pagava ou outra pessoa, essa pessoa riscava, apagava a dívida dele. Então, para Davi, o seu pecado é uma dívida. As suas transgressões são dívidas. Eu não sei se você parou para fazer essa análise. Imagine, eu não vou usar esse termo, esse exemplo que eu uso sempre, mas você peca muito em um dia só, não peca? Por pensamentos, omissões, palavras. Cada pecado seu é uma infração da lei de Deus. É uma transgressão da lei de Deus. Então imagine, se você pecasse uma vez só por dia, em um mês você teria mais ou menos quantos pecados? 30 pecados, 31. No ano você teria quantos? 365. Agora multiplica 365 vezes aí a sua idade. Vai dar muitos pecados. Sim? Muitas infrações da lei de Deus. Imagine um indivíduo chegando diante de um juiz com 30 mil infrações da lei. A gente suborna o juiz, mas quem vai subornar Deus? O dono do ouro e da prata. É que nem aqueles desenhos, aqueles filmes de comédia, né? Que ele vai mostrar uma lista e a lista parece um rolo de papel higiênico, né? Que você joga assim, ela vai e não para mais. Esses são os nossos pecados. E Davi, ele não está pedindo para que Deus dê um tempo para ele, porque ele vai pagar tudo. Ele diz, não tem jeito. Está além de mim. Os meus esforços não são suficientes. Então, ele pede para que o Senhor apague as suas transgressões. Reverendo? Sabe que era um requisito da lei da mulher adúltera, né? Quer usar o microfone? A reação é sempre a mesma. Começa a falar, quer usar o microfone? Não sei se é a história, né? Deixa eu aproveitar e ler. Quando uma mulher era pega em adultério, ela ia diante do sacerdote e ela deveria escrever o pecado dela num papel, escrever com água amarga. Ela deveria escrever num livro e depois apagar com água amarga, se ninguém tinha prova contra ela. Se ela fosse beber aquela água depois, se ela fosse mesmo culpada, a água a mataria. Se ela fosse livre, se ela não tivesse o pecado, ela seria absolvida, digamos, por Deus, né? Então o sacerdote escrevia a transgressão dela e depois apagava. Era uma maneira de dizer que a pessoa estava livre ou não do adultério. É uma boa lembrança e o fato de relacionar com esse texto, né? Exato. Então repare, ele está dizendo, apague as minhas transgressões. A palavra aqui é machá, que era empregada para referir-se ao ato de apagar escritos e dívidas. Os salmistas então encaravam seus atos e rebeliões como desobediência à lei de Deus, que estavam tornando-se em dívidas. Então ele diz, Senhor, apaga a minha dívida, apaga as minhas transgressões. E em seguida, ele fala sobre a sua iniquidade. E essas iniquidades devem ser feitas o quê? Qual o termo que ele usa aí? O verbo. Lava-me completamente da minha iniquidade. A palavra completamente aqui, ela só é usada no português para dar a ideia do que o verbo lava-me no hebraico daria por si só. Existem duas palavras para lavar no hebraico. Uma que é para bater a poeira, um lavar superficial, né, tirar o pó. E a outra era usada
para se referir a uma mulher que lavasse uma roupa, que passasse sabão, batesse na pedra, esfregasse bem, para tirar uma sujeira impregnada. Qual dessas duas palavras vocês acham que Davi está usando? A segunda, é óbvio. Então, para Davi, o pecado é uma sujeira que está impregnada, a iniquidade dele está impregnada na mente. Ele não consegue tirar isso. A menos que Deus pegue e bata, e passe sabão, e lave bem forte, para tirar aquilo que está impregnado no seu ser. E depois disso, ao seu pecado, ele usa que termo? Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente a minha iniquidade, e quanto ao meu pecado, purifica-me. Palavra essa que era usada num contexto em que o leproso, depois de sarado, ele tinha que prestar alguns ritos diante do sacerdote para ele se purificar. Então raspava ele todo e ele se purificava. Então, para Davi, o pecado, as suas transgressões são dívidas que só Deus pode apagar. A sua iniquidade é uma sujeira impregnada e o seu pecado é como uma doença, como uma lepra. A doença mais assustadora para o povo daquela época, que ia tomando conta do corpo e ia consumindo o corpo. É interessante que Davi não é o único escritor bíblico que usa esta comparação, doença, como pecado. Por exemplo, Isaías capítulo 1, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 1, leia o versículo 5 e 6. Por que seríeis ainda castigados, que persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Reparem que Isaías está usando o termo doença, falando que eles estão cobertos de chagas, para mostrar que a nação, que o povo estava repleto de pecados. E esses pecados estavam consumindo aquele povo. Mas por que Davi ele tem essa consciência de quem ele é? Acho que o Jonatas já deu uma pista, né? Davi ele tem essa consciência de quem ele é, porque ele está diante de quem? Como que ele começa o salmo? Compadece-se de mim, ó Deus. Vocês lembram lá em Isaías capítulo 6? Quando Isaías diz, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e os serafins em volta diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que ele diz sobre si? Ai de mim, porque sou homem pecador, de impuros lábios, e habito no povo de lábios impuros. Ele tem consciência de quem ele é. Ele vê quem Deus é, ele é santo, 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 e eu sou pecador, pecador, pecador. Quando Pedro está na praia pescando, e Jesus manda ele jogar a rede do outro lado, ele um tanto incrédulo, mas sob a palavra de Cristo ele joga a rede, e quando ele tem aquela pescaria, aquela colheita maravilhosa, né? Quando ele pesca muitos peixes, ele cai diante de Deus e diante de Cristo e ele diz o quê? Afasta-se de mim, porque sou pecador. E Davi ele está diante desse Deus. E diante de Deus, a luz de Deus faz com que ele veja as trevas que há nele. Na verdade, ele está sendo iluminado e ele começa a ter ciência de seu pecado. Uma vez eu recebi um jovem aqui que não é da nossa igreja, de uma outra igreja, veio conversar comigo. Eu não o conhecia, mas eu achei muito interessante. Eu estava bem atento ao que ele dizia para tentar conhecê-lo, porque era a primeira vez que eu estava conversando. Eu nem sabia se ele era convertido de fato. Mas algo que me levou a crer que ele era um convertido foi porque, em determinado momento da conversa,
ele disse assim: pastor, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho consciência de quem eu sou, que eu sou pecador. Quanto mais eu oro, mais eu vejo muitas coisas que devem ser mudadas. E você vê isso nos personagens bíblicos, até mesmo na sua experiência. Quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece de si. Você é pecador e carece da misericórdia dele. Jonas? No versículo 4 também ele fala: para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Porque a ideia também que ele foi meio que trava juízo diante de Deus. E aí ele meio que está pedindo para a sentença não ser o que ele merece de fato, né? Daí o motivo pelo qual ele recorre às misericórdias. Misericórdia é saber que eu mereço algo, mas que Deus não dá por misericórdia, por graça. E ele encontra a cura em Deus, porque ele diz: é o Senhor que vai apagar. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me. Apagar, lavar e purificar, só Deus pode fazer isso. E ele tem consciência disso. E nós temos uma revelação maior, uma consciência maior, que esses verbos, apagar, lavar e purificar, eles são feitos na obra de Cristo. Você está para entender isso? Por exemplo, ele apagou as nossas transgressões. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. As nossas dívidas, as nossas infrações da lei, elas se fizeram em dívidas, e essas dívidas foram pagas pelo sangue de Cristo na cruz. Para Davi o pecado era como uma doença. Para Davi a sua iniquidade era como uma sujeira impregnada. E em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, olha o que Paulo nos diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Repare, é o sangue de Jesus Cristo que nos lava de todo pecado. É Ele que lava a sujeira impregnada, que são as nossas iniquidades. Aquele homem que estava naquele lago lá, e o anjo mexia na água, primeiro que entrasse seria curado, né? Que ele falou para Jesus que quando ia levar, descia outro na frente dele. Aí Jesus curou aquele homem: levanta-te, pega a tua cama e anda. Mas eu não me lembro bem a referência, mas Jesus encontrou ele uma vez no templo e disse: vai e não peques mais para não acontecer coisas piores. Então eu acho que o pecado também, viu, vai acumulando mais e mais. Verdade. E esse termo, essa expressão, Jesus não só usou com aquele homem. Usou em outras situações também. Por exemplo, a mulher que estava prestes a ser apedrejada, como Jesus diz. É porque geralmente o exemplo é muito usado, né? Está vendo? Jesus impediu da mulher ser apedrejada. Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quanto à mulher, ele disse: vai e não peques mais. Ele mostrou que o que ela cometeu era pecado. O pecado, a transgressão é uma dívida, a qual Jesus paga com o seu próprio sangue. As iniquidades são sujeiras impregnadas que Jesus nos lava. E Ele também nos purificou de nossos pecados, da lepra do pecado.
E isso nós vemos Isaías, que outra hora no capítulo 1 usou a expressão doença para mostrar pecado, agora ele mostra quem purifica, quem sana essas doenças, esses pecados. Lá no capítulo 53 de Isaías, quando ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele está voltando à ideia de enfermidades aqui como pecado. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então repare, imagine um consultório, você faz o diagnóstico da sua doença, você assume a responsabilidade, você encontra a cura, mas está tudo certo até aí? Você vai continuar vivendo, não vai? Mas agora você vai ter que seguir algumas prescrições médicas. Você não pode voltar a ser pego novamente numa crise, com essa doença que agora foi diagnosticada, e você encontrou a cura, assumiu a responsabilidade. Você agora vai ter que vai ter que seguir algumas prescrições. Vai ter que se prevenir daquilo que te levou a guardar colesterol no coração, a ter problemas de saúde, por uma falta de exercício, falta de uma alimentação saudável, etc. Então agora você vai seguir um regime. Não é geralmente isso que acontece num consultório médico? Então repare, como nós podemos agora nos prevenir do pecado? Nós vimos primeiro que o pecado, ele começa com o quê? Com a transgressão. E transgressão é? É rebelar-se, um ato de revolta. Então, eu tenho que tratar disso. Ao contrário de rebelar contra Deus, eu devo fazer o quê? Eu tenho que ter comunhão com Deus. Olha o que diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao 6. 1 João 3, versículo 4 ao 6. Alguém leia, por gentileza. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Interessante que a tradução dela, na nossa, na revista atualizada, está transgressão, e a dela rebeldia, que é a mesma ideia. Agora repare, João diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, a rebeldia contra a lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha, se o meu pecado ele começa com um ato de rebelião contra Deus, é óbvio que para que eu não me rebele, eu permaneça com ele. Eu tenho comunhão com ele. Comunhão com Deus é o contrário de rebeldia, é o contrário de transgressão. Você é impedido de transgredir, de se rebelar contra a lei de Deus quando você está em Deus, em Cristo, quando você tem comunhão com Ele. E nós sabemos quais são os exercícios espirituais que fazem com que alimentemos a comunhão com Deus. Quais são? Como você busca ter comunhão com Deus? Oração, a leitura da palavra, o que mais? Comunhão com os irmãos, o uso dos sacramentos. E que resulta em testemunho, se você tiver comunhão com Deus, obviamente. Então nós devemos usufruir disso. E muitas dessas coisas nós negligenciamos.
Eu brinco, né? E isso é uma realidade que ninguém acorda dizendo: eu acho que hoje eu vou adulterar. Não. Pode acontecer, mas é uma pessoa que está fora do comum, né? Saiu do bom senso. Mas geralmente não é assim que acontece. O pecado ele vai entrando na mente, ele vai tomando conta. Eu vou me afastando da verdade de Deus. E eu vou dizendo: não, eu interpreto a realidade a partir de mim mesmo. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu acho, é o que eu sinto, é o que eu quero. E aí então eu cometo pecados, eu transgrido a lei de Deus. Mas se eu estou em comunhão com Deus, se eu tenho prazer na palavra dele, isso não irá acontecer. O John Piper, naquele livro Fome por Deus, ele dizia assim: se nós temos fome pelo pecado, é porque nós não estamos nos alimentando de Deus. Porque quem está saciado não procura outro banquete. Se Deus te satisfaz, se o teu prazer, se a tua satisfação está em ter comunhão com Deus, o pecado, ele passa, entre aspas, né, despercebido. Porque você não está procurando outra satisfação a não ser em Deus. Você já está satisfeito. Por que eu vou buscar satisfação no pecado, então? Se a minha alma está satisfeita em Deus. Depois de transgressão, Davi identifica a transgressão e iniquidade, que é a inclinação para o mal, que acontece aqui na mente. Então nós devemos lembrar do texto que nós lemos no domingo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Procede as saídas da vida. Guarda a sua mente, os seus pensamentos. Mate logo nos primeiros instantes, quando você acordar, todo pensamento que não glorifica a Deus. Porque do contrário, ele vai impregnar na sua mente, vai ganhar forma e você vai acabar pecando nesse dia. Já comece pela manhã, fazendo a administração dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E que na sua mente, e que a sua mente seja preenchida tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que tenha boa fama, como diz Paulo. Davi entendia também que o pecado é errar o alvo. Errar o alvo que Deus propõe em sua lei. Vocês lembram do Salmo 1? O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes... E o versículo 3 conclui dizendo que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhagens não murcham, e seu fruto é dado na época certa. E tudo quanto fizer, prosperará, será bem sucedido. Olha que interessante, o seu prazer está na lei de Deus, e nela medita de dia e noite. A imagem, para muitas pessoas, de uma pessoa que tem a lei de Deus na mente, a Bíblia na mente, e nela medita de dia e noite, é de uma pessoa fanática, né? É um crente fanático. Que seja. Que seja. A palavra de Deus deve ser meditada dia e noite. Senhor Adalto? Infelizmente, no mundo moderno, as vestimentas das jovens, ela provoca muito isso na humanidade. Você entendeu? De primeiro não era assim. Entendeu? Agora, coisas que você podia ver só digamos, na lua de mel, agora você vê na rua. Não é mesmo? Tem a responsabilidade dos dois, né? Quem mostra e quem vê, né? Os dois têm que tomar cuidado, né? Só usar um exemplo. Eu lembro uma vez que eu estava andando com alguns rapazes da igreja, faz muito tempo isso, acho que eu nem era seminarista. E nós estávamos passando por uma banca de jornal, e eu não parei na banca de jornal. Eles pararam para ver o jornal e eu não parei. Eles disseram, vem aqui as notícias, tal, não sei o que. Eu falei, não vou. Por quê? Porque eu sabia que tinha revistas pornográficas em cima. Mas está em cima, você não vai olhar. Não, você já evita.
Bíblia diz que o coração é enganoso, então você já evita. Se você sabe que alguma coisa vai te seduzir para o mal, que aquilo pode entrar na sua mente e mais para frente você ficar pensando naquilo e aquilo ganhar forma, já corta o mal pela raiz. Eduardo? Eu vendo essa discussão, eu lembrei da carta de Judas. Acho que ela fala assim, nesse sentido de, além de a gente meditar na salvação, a gente não negligenciar essa salvação. Aí dá exemplo aos falsos mestres, enfim. Lembrou, né? Verdade, uma boa lembrança, boa lembrança. É nós desenvolvermos a salvação. Essa salvação ela deve ser desenvolvida. A salvação ela é uma obra cabal de Cristo. Mas nós temos a responsabilidade na nossa santificação, na nossa comunhão. E seguir a lei de Deus é seguir a lei da vida. Pois se nós a quebramos, se nós transgredirmos a lei de Deus, obviamente não perderemos a salvação. Mas no caso de Davi, ele perde a alegria da salvação, porque ele diz, restitui a alegria da salvação. E ela trouxe a Davi, né, nós temos no exemplo, consequências drásticas. Por exemplo, parece que ele perde um pouco da moral no lar. Né? Você tem mais à frente, no capítulo 14, um estupro. A filha dele é abusada pelo meio-irmão. Ele não faz nada, é negligente. Daí Absalão se vinga de Tamar, matando Amnon. As coisas vão piorando. E mais à frente, Absalão se revolta contra Davi e tenta matá-lo, tenta tirar ele do reinado. E aquela confusão toda e termina na morte de Absalão e a amargura de Davi. São consequências. E você vê que eram consequências do pecado dele, porque o profeta diz que outros dormiriam com as mulheres de Davi. E é exatamente o que Absalão faz. Ele tem relação com as mulheres de Davi no eirado. A profecia então se cumpre. Ou seja, cai sobre Davi os juízos temporais de Deus. Não eternos, mas temporais. E que obviamente fez com que ele sofresse muito. Jonas? Ele comentando sobre essa questão de ter o prazer na lei de Deus, ele fala, né? Como é fácil para o nosso coração desviar desse caminho. E assim, pensando no caso de Davi, um dia ruim, um dia que ele não dá para discutir se Davi amava a Deus ou não. Ele que fala que meditava na lei de noite e tudo mais, mas um dia que ele vacilou nisso, custou tudo isso que você falou. E como a gente tem que ficar alerta mesmo com o nosso coração, porque um dia ruim dele custou muita coisa, e pra gente pode ser a mesma coisa, porque o nosso coração diariamente pode se desviar dessa... hoje meu prazer não vai estar na lei de Deus. Isso pode ser uma queda gigantesca. Exatamente. De fato. Daí a importância de nós estarmos sempre buscando a Deus, que somos insuficientes. Então repare, nós temos Davi fazendo o diagnóstico do seu pecado, assumindo a culpa, encontrando a cura, e a partir do que Davi descreve sobre o que é pecado, nós podemos também tomar atitudes para nos prevenirmos dele, que é buscando comunhão com Deus, guardando o coração e meditando na lei de Deus, para não pecar e ser bem sucedido. O salmista também diz lá no Salmo 119 que ele guardou a lei de Deus para não pecar contra o Senhor. Guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Esse é um antídoto para o veneno do pecado. Alguma outra consideração? Alguma pergunta? Vamos. A gente estava pensando aqui, os salmos eles acompanham assim a história de Davi cronologicamente? Não. Eles não. Alguns salmos nós temos as informações do contexto em que ele foi escrito, como é esse caso, do Salmo 51. Outros nós podemos concluir que contexto por inferência, mas não está claro.
Né? E outros salmos você não tem ideia do momento que ele estava passando ali. O contexto não está definido, mas ele não segue uma sequência histórica, cronológica do que aconteceu com Davi. 52 já é do passado. Exato. Tempo de Saul. Ele não segue essa sequência. Né? Até mesmo porque você não tem só salmos de Davi. Você tem salmos de outros autores. E esses salmos eles foram compilados. E a hora dessa compilação não se seguiu desse modo. Na verdade, os salmos são 5 livros. Talvez eles tenham feito essa divisão de 5 livros pensando na Torá, os 5 primeiros livros. Alguma outra pergunta? Vamos cantar o hino de número 71. Perdão. Vamos ficar em pé. Hino 71. Perdão. Vai sair da tela? Vai sair, sim. Nós vamos... Mas esse tá do jeito certo? Essa tem outra música, né? Que legal, a gente podia ouvir para aprender. É verdade. Porque tem 2 músicas. É verdade, tem 2 versões desse hino. Não deixa para amanhã, mas... Sem sofrimento te causei, ó Deus. Seu exemplo fraco tropeçou. E eu não andei nos bons caminhos teus. Perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e agora, meu irmão, não demonstrei. Não sofredor, eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Reverendo Maurício. O senhor faz os avisos finais, por favor. Tá aqui. Pai, nós sabemos que precisamos das tuas misericórdias. Conhecemos o nosso pecado. Conhecemos as transgressões e iniquidades que assolam, ó Pai, a nossa caminhada. As nossas fraquezas, ó Deus, as nossas inconstâncias e muitas vezes o orgulho que nos impede de fazer como Davi, de te buscar e buscar em ti a cura para a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a ter, ó Deus, o coração humilde. Ajuda-nos a não nos colocar, ó Deus eterno, em condição de juízes, mas de réus que precisam do teu perdão. Mas ao mesmo tempo também, Senhor, permita-nos compreender a extensão da tua graça, o poder do teu perdão e o quanto ele nos restaura diante de ti.
para que, ó Deus eterno, as duas coisas cooperem para o nosso bem: a consciência do pecado e a liberdade da graça. Assim, sejamos tão completos na Tua presença e tão prontos para Te servir, e ao mesmo tempo tão prontos para sempre voltar para o caminho e permanecer nele e confiar nele. Obrigado pela palavra que nos foi dada esta noite, a instrução da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de Davi registrada nos livros históricos e nas poesias que ele próprio trouxe, ó Deus eterno, como ensino para o seu povo. Ajuda-nos a fazer, ó Deus eterno, o caminho do justo e não do ímpio, a viver o caminho daqueles que andam segundo a Tua lei, não daqueles que desprezam a Tua lei. Permita-nos a grandeza e a maturidade, o caráter de vivermos segundo o padrão de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.